E eu acompanho conteúdos há muitos anos aqui no YouTube, né? Desde Nando Moura, Felipe Neto, lá no início, Kéfera Kukman. Eu sempre fui um acompanhante, né, de conteúdos, já acompanho jornalismo como Mauro César Pereira, entre outros. Um certo dia eu caí num conteúdo base de funil chamado Epifania Disruptiva, que na época era até Epifania Masculinistas, onde de repente uma pesquisa sobre um canal Epifania Experiência me jogou pro conteúdo do Epifania, né? E foi daí que eu conheci a, entre aspas, Red Pill base de funil. Foi daí que, curiosamente, eu comecei a encontrar ali, pô, agora você está ouvindo um conteúdo de qualidade, um conteúdo sem viés político, sem viés de alguma coisa, né? Porque não é um conteúdo enviesado. Então, tudo que eu falo aqui, basicamente, ele tá mais na linha entre o Trânsito do Futuro e o Epifania Disruptiva Fala. Só que numa pegada menos, assim, menos trabalhada, um pouco mais simples, até para um público, de uma forma geral, poder entender de que, por exemplo, como eu falei em alguns vídeos anteriores, que eles mesmos já endossaram isso, que a sociedade hoje ela é ginocêntrica, e o fato dessa sociedade ser assim não quer dizer que você tem que falar de mulher o tempo inteiro, mas tem que entender qual a dinâmica dela, de uma forma que você não se prejudique com isso, né? Ontem, como foi o Dia das Mães, por exemplo, eu tive uma conversa longa até com a minha mãe, com uma tia minha, e semana passada até com a minha própria irmã, né? Então eu tenho muita base para falar sobre relações com mulheres, assim, não só casuais, mas de relacionamento de namoro e de família, né? E eu posso dizer, cara, veemente, que todas elas têm quase o mesmo padrão de administrar pessoas, né? As mulheres, no geral, elas têm uma característica muito forte, que é a de dinâmica social. Elas conseguem lidar com a parte social mais fácil até do que os homens, né? E minha tia até falava, eu queria ter um pouco que a sua mãe tem, essa coisa de falar no seco, bater seco, tua mãe bate de frente, tua mãe não aceita desaforo, e minha tia é mais calada, né? É o tipo de mulher que é mais recatada, mais calada, mais na dela. É o tipo de pessoa que é mais caseira mesmo, né? Ela não é de. Não que ela não tenha malícia, maldade, mas ela é mais na dela, ela é mais defensiva. A minha mãe já é o tipo totalmente oposto, né? Então, e usando até minha mãe como exemplo, ou a minha irmã, ou outras mulheres que eu já tive contato com esse perfil, todo tipo de mulher, cara, ela sempre vai administrar as relações humanas, não só utilitaristas como com as amigas, né? Isso eu vou até falar em um vídeo mais futuramente, eu tenho um vídeo um pouco mais sátiro para falar sobre isso, com uma pegada mais analógica, mas essa eu vou deixar um pouco mais explicado aqui. A questão que toda mulher, por exemplo, a mulher geralmente da geração alfa e geração Z atualmente, elas estão muito numa jogada manjada de administrar contatos, né? Isso sempre existiu, tá, galera? Eu sempre falo pra vocês que isso sempre existiu, só que de maneiras diferentes. Como antigamente não tinha essa coisa de rede social, a internet banda larga, era mais telefone fixo, ligação, era muito mais fácil a traição acontecer sem ser descoberta. Hoje é mais fácil de você trair, mas também é mais fácil você ser descoberto. Uma prima minha uma vez acabou descobrindo uma traição no computador do ex-namorado dela. Isso lá pra 2004, 2005, 2003, um negócio assim, muitos anos atrás mesmo, tipo, onde quem tinha internet era classe média alta, praticamente, que tinha computador em casa, que lidava com esse tipo de trabalho. Então, mas a maioria das mulheres sempre tiveram essa dinâmica. Isso eu vejo desde criança. Quando eu tava em casa com elas recebiam ligações de outros caras, assim. E isso só mudou o fato de que hoje a rede social permite isso. Por exemplo, a velocidade de mensagens que é trocada durante o dia. Hoje você tem WhatsApp, você tem Messenger, Instagram, que são aplicativos que tem um contato direto ali com a pessoa, você conversa com várias pessoas ao mesmo tempo. Antigamente você tinha que fazer isso por ligação telefônica, então era mais complicado, mas não quer dizer que não acontecia, entendeu? Por isso que eu falo que o que esses caras comentam, né, que o Coruja, o próprio Epifania fala da natureza da mulher, é muito verdade, porque não é que no passado era melhor, sabe? A diferença é que você não descobria facilmente e quando era feito era mais difícil de você achar, né? Mas todas elas sempre tiveram esse comportamento de administrar contatos. Tipo assim, eu sou uma mulher, eu tenho um poder de barganha muito forte, social e de beleza. Então eu tenho um amigo aqui que ele, no meu trabalho, ele me ajuda, ele compra lanche pra mim, ele me dá carona. Ao mesmo tempo eu tenho um namoradinho na faculdade que paga o meu lanche lá, que faz companhia pra mim, faz uma presença social ali com a galera pra ver eu não ficar uma solteira. Ao mesmo tempo que na casa da minha tia tem um carinha que mora do lado dela, que é vizinho dela, que eu tenho uma certa amizade, que também me proporciona um pouco de atenção. De repente eu ofereço um pouco de sexo pra ele, ou de beijo. Então assim, isso sempre existiu, galera. Não só com homens, mas com mulheres principalmente. A mulher tem muito esse poder. Antigamente tinha essas dinâmicas, sempre existiu. Então hoje a diferença é que com o smartphone na mão, essa dinâmica ficou muito mais acelerada, né? E com a facilidade do Pix, por exemplo, depois que veio o Pix depois da pandemia, isso ficou um pouco mais escancarado, né? A mulher perdeu o freio moral totalmente. Então hoje elas têm cara de pau de pedir um Pix pra inteirar no gás. A mulher quer um Pix pra inteirar na unha, porque ela sabe que pedindo migalha é migalha, o cara vai acabar cedendo, o cara vai acabar dando, porque ele acha que ele vai conseguir alguma coisa. Então ela vai pedindo de pouco em pouco. Só que ela não faz isso com uma pessoa só, ela faz isso com vários. Tem 5 carinhas ali que dá atenção pra ela, que ela pede 5 daqui, 10 dali. Então assim ela vai administrando, né?
um certo poder econômico que vai crescendo em cima dos caras, pô. E com tanta facilidade que isso tá ficando escancarado. Porque os homens fazem isso, porque para ele 10, 15 reais não vai fazer diferença às vezes, para ele ter a atenção dela, então ele acaba pagando. É como se ele pagasse uma assinatura para ter uma mulher para conversar, cara. Basicamente isso, entendeu? Então, assim, é por isso que existia essa dinâmica toda. Tá tão bizarro a dinâmica social de homens e mulheres hoje em dia, isso muito forjado pela cultura também, né? Mas isso muito pela natureza feminina. Se a natureza feminina não fosse tão corrompível assim, talvez a dinâmica seria diferente. Mas só em países de primeiro mundo, que a mulher não precisa fazer isso, que você vai ver uma dinâmica mais saudável de relacionamento, por exemplo. Aqui no Brasil, como é um país pobre, um país miserável, a chance disso acontecer com várias mulheres assim próximas de você é muito grande, cara. Então você tem que perceber essas dinâmicas para você não cair em uma delas, por exemplo. Todo mundo está sujeito a cair alguma vez. Então você tem que estar bem vacinado contra isso, né? Por isso eu acompanho assim até hoje o Coruja do Carvalho, hoje o Lion, que é um novo produtor de conteúdo, já acompanhei bastante o Tronos do Futuro, que é para estar sempre me lembrando, né? De que as mulheres são assim, elas têm essa dinâmica e de que eu não posso baixar minha guarda.